Esse vídeo é um guia, é um passo a passo para você conseguir desenvolver habilidades no jiu-jitsu em tempo recorde. Não é pedantismo. Pensa comigo, se você hoje está com dificuldade em associar posições, em executar aquilo que você aprende, se você se sente perdido na hora do rola, se você simplesmente se sente frustrado por não conseguir, por ter um senso de que não está conseguindo aprender de fato as coisas, quando alguém impõe uma força, uma resistência a você, a posição que você tanto fez bem, vai pro saco, significa que você está precisando de alguma orientação, algo não está de acordo. Ou tua visão de jiu-jitsu não está de acordo, ou falta alguma habilidade em você, que você precisa construir. Bacana? Então, o que é esse guia? O que é esse papo que eu vou te dar? É basicamente uma orientação de qual caminho você tem que seguir e quais coisas que talvez você tenha que notar a partir de agora. Não é a primeira nem a segunda vez, cara, tem várias pessoas que chegam a mim nos comentários do YouTube, direct de Instagram e até mensagem pessoal falando que a forma que eu apresento o jiu-jitsu e a forma que eles passam a ver o jiu-jitsu a partir do bate-papo, a partir de uma ideia mais filosófica que eu trago também, faz com que eles entendam melhor o jiu-jitsu. E o ponto principal é esse. A clareza vai definir o tempo que você vai desenvolver algumas habilidades. Sem clareza, você não sabe exatamente para onde ir. É exatamente isso. Quando você tem inúmeras posições para fazer, muitas vezes, se você não entendeu bem qual é a do jiu-jitsu, você vai ficar se amarrando, você vai ter que ficar tendo dúvida no que aplicar. E um bom lutador, ele é um cara que sabe fazer as melhores escolhas. É um cara que consegue sair de um ponto ao outro sendo mais eficiente. E a gente vai começar as dicas a partir de agora. Porque um bom lutador, ele entende o conceito de um bom treino. Então, qual que é o conceito de um bom treino? O conceito de um bom treino, ele não se restringe ao desenvolvimento de uma habilidade apenas, mas de algumas habilidades. Eu entendo, e sempre digo aqui no canal, que o jiu-jitsu, ele é uma arte. Não só é o jiu-jitsu, né, mas ele funciona em 3 inteligências. Portanto, se você quiser ser bom, você precisa desenvolver elas. Emocional, física e de luta. Bacana? Com o passar do tempo, o ensino de jiu-jitsu foi sendo podado e nós ficamos pura e simplesmente apoiados num ensino mais técnico, de repetição de posição. E aí na tua cabeça, ou da forma inclusive que te ensinam, te apresentam o jiu-jitsu, você entende essa luta como uma massa de posições, como uma massa de movimentos, onde você só vai ser bom à medida que você aprende mais e mais e mais e mais e as coisas se conectam. Ok? Imagina uma rede neural aqui e as coisas têm que se conectar para ficar bom. Não, não é assim. Não funciona assim. Você tem que partir de um ponto zero, você tem que partir do centro da medula para ir para as raízes. Para ir para as extremidades. Bacana? Só que você só vai ter essa clareza, né? Você só vai conseguir fazer isso de fato com o desenvolvimento dessas 3 habilidades. Então, a primeira é a inteligência de luta. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente disso, que são os fundamentos que eu sempre falo aqui no canal. A segunda coisa são o desenvolvimento da sua capacidade potencial técnico, potencial físico, suas valências físicas. Coisas que muitos lutadores negligenciam. E antes, a gente até fazia um pouco antes nos solas, né? Se você, nos treinos anteriores, se você pegar a estrutura de treinamento anterior do jiu-jitsu, na maioria das vezes é de 1h30, 2 horas. Então tinha uma parte física, às vezes até um pouco exaustiva, tal, e hoje a gente não faz isso. E depois a gente ia para uma posição, às vezes um específico daquela posição, um rodízio daquela posição, e aí a gente ia para o rola. Beleza? Eu concordo que esse é o melhor treino? Não necessariamente, não é esse o ponto. Eu estou dizendo que existia uma tentativa de no treino abarcar e desenvolver outras competências. E aí, o que acabou virando o treino depois? Só sparrings fortes, era assim que era a ideia de um bom treino, era um sparring forte, sair na porrada só. E agora, com essa estrutura mais comercial do jiu-jitsu, o que a gente vê é um treino que cada vez mais está sendo podado. Os aquecimentos, a gente faz uma coisinha ou outra ali, mas são principalmente drills, onde você tem um certo cansaço, mas você não consegue desenvolver todas as habilidades. Você não tem, por exemplo, muitas vezes, falta uma manutenção e desenvolvimento mesmo de algum repertório motor que vem, por exemplo, com fuga de quadril, com essa escolinha básica. Tá? Muitas vezes falta isso também. E fora do treino que deve ser feito um trabalho. Tá? Então isso é importante para você entender, que um conceito de treino bom, ele tem que de algum jeito, não todos os treinos, porque não dá para fazer isso em todos os treinos, mas ele tem que transpassar isso. Ou seja, na média, os treinos têm que ter esse desenvolvimento, saca? Tem que ter um desenvolvimento físico,
Você tem que ter essa estrutura, tem que pensar, o professor tem que pensar em desenvolver isso dentro e fora do tatame, beleza? Um desenvolvimento emocional como? Entendendo o aluno. Você se entendendo, inclusive, se você não tem um professor que faz isso, você se entendendo, você consegue visualizar as tuas deficiências emocionais. Então, poxa, eu tenho medo de rolar com tal pessoa, eu me sinto desesperado. Eu não consigo aprender porque eu me sinto ansioso. Eu não consigo aprender, parece que me dá um branco. Então, muitas vezes, você começa a perceber que com algumas pessoas algumas coisas saem, com outras não. E aí a pergunta é, será que é dificuldade física? Pode ser dificuldade física, eu tô com uma dificuldade nesse aspecto. E você começa a fazer essa leitura. Ou não, uma dificuldade emocional, eu travo, eu fico ansioso. É importante ter uma leitura de si mesmo, porque o autocontrole, a capacidade de se gerir e a capacidade de direcionar quais habilidades você precisa desenvolver, vem de um autoconhecimento, vem de uma leitura de si. E essa é a principal habilidade que você tem que desenvolver com o jiu-jitsu. Porque quando você lê você melhor, você entende quais habilidades você precisa desenvolver e talvez até como. E se você não souber como, você vai perguntar para quem sabe. Eu posso ser esse cara? Se eu puder te ajudar, ficarei muito feliz nisso. Se não, tem vários outros caras que podem te ajudar e você tem que buscar. Mas o primeiro momento a primeira coisa que você tem que entender é isso. Então o conceito de treino bom é você usar o treino para desenvolver esses 3 aspectos. Físico, mental e técnico. Bacana? Técnico como? Como eu falei já, fundamentos, inteligência de luta, porque isso vai fazer com que você escolha melhor o que você vai fazer em determinadas circunstâncias. É o ponto de vista de eficiência. Eu posso fazer 300 coisas aqui, mas eu vou nesse pilar, na medula do negócio, porque será mais eficiente. A aplicação de força terá um produto muito maior, né? Vai ser multiplicada. Vamos dar um exemplo assim. Como é que eu vou aprender fundamentos, Gabriel? Mais à frente eu vou dizer. Bacana? Esse é um ponto. Segundo ponto é a sua capacidade física. Então, cara, trabalhe em mobilidade, trabalhe dentro dos solas, puxe seu gás. Puxe seu gás. Dê, né, em alguns momentos, a intensidade. Alguns, não só todos, para você desenvolver isso. Quando você estiver com esse objetivo. Bacana? Você não precisa fazer isso sempre. E outra, se exponha ao desconforto em vários cenários. Entenda se você está tendo medo de algumas coisas. E não restrinja o seu treinamento, porque eu falei conceito de treino bom, mas não restrinja o treino como uma sessão só, mas como um processo. Bacana? O treinamento é um processo. Ele tem que transpassar esses 3 pontos. E aí você entenda que se ali no tatame não está sendo o suficiente, busque fazer outras coisas fora. Busque entender, estudar coisas fora. Busque fazer treinos fora do tatame, como eu já tenho inclusive vídeo aqui orientando você, do que você precisa fazer fora do tatame para desenvolver alguns aspectos. Por exemplo, físicos, no caso, ou emocionais. Ter controle do seu medo, autocontrole, né? Regulação da sua respiração. Bacana, buscando fazer sempre uma respiração mais diafragmática. Essas habilidades todas que eu tô falando, você vai encontrar muitos vídeos aqui no canal e fora do canal também, mas você tem que entender qual que é que o seu treinamento, o processo de treinamento e desenvolvimento do jiu-jitsu, ele precisa transpassar, ele precisa estar envolvendo todas essas inteligências, todas elas. Senão, você não vai conseguir desenvolver tão bem o teu jiu-jitsu. E no momento que você visualizar isso, cara, só de você visualizar e ter consciência, você vai entender de fato o que está errando. Porque muitas vezes o fato de você não conseguir aplicar uma posição não é a falta de técnica. Pode ser a falta de vigor físico. Não é a falta de técnica nem vigor físico. Então pode ser uma questão de inteligência emocional. Ou simplesmente você não tem clareza de fato da posição. Sacou? Mas normalmente se reduz a alguma dessas 3 coisas. E o treino hoje de jiu-jitsu, ele é pura e simplesmente organizado para te entregar o quê? Um emaranhado de técnicas. E o que você pensa é que você, quanto mais técnicas tiver, melhor vai performar. Errado, isso vai te gerar confusão, e você não aprende o jiu-jitsu pelo acúmulo de técnicas. Você aprende o jiu-jitsu pelas estruturas centrais. Porque todas as técnicas, elas são ramificações de estruturas centrais, que eu chamo de fundamentos. Bacana? Perfeito. Primeiro ponto. Segundo ponto é, pegue lá na época, lá antiga, pegando dos Gracie, vamos pegar daquela época lá, bacana? Não tinha essa estrutura de campeonato como nós temos. E a estrutura de campeonato, ela hoje é a diretriz principal para ensino nas academias. Então as academias elas acabam ensinando a partir de uma visão competitiva. Isso deixa o cara medroso, porque restringe o jiu-jitsu demais. Não só aos ambientes que ele vai ser treinado, porque, por exemplo, você não treina tanto quedas, ou às vezes nem treina em algumas academias, como eu sempre falo, mas a forma que você vai explorar, deixando o atleta com muito medo de algumas posições. E fora isso,
você para de construir você para de desenvolver um jiu-jitsu que é apoiado em consistência e construção, e tenta desenvolver mais um jiu-jitsu de Instagram, que é um jiu-jitsu de bote, saca? Um jiu-jitsu de bonito e floreio. É isso que encanta as pessoas às vezes. Agora, quer ver uma coisa? Lá antes não tinha um fator determinante, que muitas vezes só de você pensar em treinar assim já vai mudar muita coisa, que é treinar não pensando no tempo. Ainda que tenha um tempo solto lá, porque o professor precisa monitorar isso, mas não treinar pensando no tempo. Como é que você lutaria? Provavelmente com muito mais inteligência, certo? Provavelmente sem se expor igual um maluco. Provavelmente você seria mais consistente. Pega uma luta de 10 minutos, normalmente de faixa preta aí do IBJJF. O que acontece? Os caras eles saem na porrada de uma vez? Não. É muito difícil. Os caras se estudam, os caras vão mais leve no começo, porque sabe que tem um grande percurso. E sabe que durante 10 minutos muita coisa pode acontecer. Esses caras que sacaram isso, você vê um jogo de muito mais consistência e inteligência nesses caras. O Mika Galvão é assim, o Adam, o Warzinski, quem assiste, né? Muito Gordon, vê muito isso também, você vê. Óbvio que esses caras, tendo oportunidade, eles vão e atacam. Eles vão e atacam, sem dúvida nenhuma. Mas eles são muito inteligentes no aspecto de construir bons ambientes e não posições. Um bom atleta, ele consegue construir bons ambientes e não só posições. O que são bons ambientes? Ambientes favoráveis para ataque. Ambientes favoráveis para ele ser dominante. Ok? Por baixo, por cima, onde for. E por isso você tem que ter essa noção de que o jiu-jitsu não se resume a 6 minutos. O jiu-jitsu ele é luta. Se não for campeonato, vai ser luta. E solta. Então você passa a ser muito mais inteligente. Começa a buscar treinar jiu-jitsu, não olhando o tempo no relógio, mas olhando o que a falta de tempo, se não tivesse tempo, o que você faria? Porque normalmente se você pensa isso, você pensa em ser mais inteligente, como você luta, para não morrer no gás, tomar melhores decisões, ser mais consistente e progredir é mais importante do que chegar numa posição final. Por quê? Porque não tem tempo, uma hora ou outra você vai ganhar. Sacou? Uma hora ou outra você vai ganhar. Se você tiver a visão de progresso, uma hora ou outra você ganha. E por que isso facilita? Porque você deixa de ser apressado e desesperado. Você começa a ter calma. Ok? Então o primeiro ponto é, entenda o conceito de treino bom, que é desenvolver o treinamento, não uma sessão só, mas o treinamento, tá? Desenvolver essas competências. Como, Gabriel? Aqui tem vídeos sobre cada uma delas, aqui você vai entender um pouco mais no canal sobre elas. E a outra é, veja, lute com a mentalidade de lutar sem tempo, porque isso vai oferecer para você, óbvio, um tipo de luta, um tipo de posicionamento que é mais tranquilo, mais calmo, mais inteligente, mais conciso e consistente também. Perfeito? Bacana. Tenho sempre anotado as coisas aqui, porque como eu falo, às vezes eu me perco. Terceiro ponto. Eu até comentei isso no segundo, mas quando você começa a lutar jiu-jitsu, hoje nós temos um fenômeno que a gente não tinha antes, que são as redes sociais. Talvez você até começou porque alguém te falou, que é a ideia do desejo mimético, eu vez ou outro eu cito no canal, né? Do René Girard, você faz as coisas porque você tem um modelo e aquele modelo faz aquilo. Né? Você deseja as coisas a partir disso, não porque por simplesmente você deseja. A rede social é um canhão nesse sentido, né? Ela influencia muito as pessoas. Perfeito? Então, o que eu quero dizer? Você vai começar a treinar e eventualmente vai começar, o algoritmo vai sugerir conteúdos para você. E muitas coisas que acontecem, cara, muitas coisas, entenda a jogada. Quem tá jogando no Instagram, ele quer de algum jeito ganhar dinheiro. Eu também quero. Não vou negar, eu não nego isso. E a gente tem que entender que esse é o mecanismo. Beleza? Óbvio que eu quero ganhar dinheiro, óbvio que eu quero mas eu não quero ganhar dinheiro sendo insensato e mentiroso. Não, de jeito nenhum. Assim como acredito que ninguém. Mas vez ou outra esse cara vai usar de artimanhas para buscar sua atenção. E não que esteja errado, mas vez ou outra, se você não tiver um senso, uma clareza, você vai se perder. Por exemplo, se você pura e simplesmente for na Flow Grappling e ver lá o pay-per-view e tudo mais, você vai ver o quê? As lutas bonitas, do jeito que acontece, às vezes floreio, alguns cortes e tudo mais. E o jiu-jitsu não é aquilo. O jiu-jitsu é a construção daquilo. Sacou? Você fica muito baseado no jiu-jitsu no Instagram, e aí qual que é a tua dúvidazinha? Ah, como é que ele fez aquela posição? Deixa eu entender aquela posição. Como se você sempre estivesse atrás de algo, um artifício, um recurso que fosse uma carta na manga, surpresa para você usar com outra pessoa.
É isso, você fica se alimentando, mas eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo. Sabe onde eu vejo isso acontecer muito? No marketing digital, cara, às vezes. Não só no marketing digital, não. Desenvolvimento pessoal, toda hora tem uma trend, toda hora tem uma coisa nova, e a gente se apoia nisso e esquece de princípios, porque os princípios não mudam. Sabe esse negócio de revolução de não sei o quê? Revolução do marketing digital, tudo mentira. Não tem revolução do marketing digital, não tem esse negócio. Porque basicamente o marketing é uma relação de mercado, cara, muitas vezes, sacou? E vários especialistas grandes de marketing falam exatamente isso, cara. A revolução é o quê? Ele volta para o mesmo lugar. Se você olha para a história, cara, muitas vezes existem ciclos e processos que simplesmente são de outro jeito que acontecem numa época moderna, numa época mais próxima, mas que aconteceram no passado. O mecanismo, ele não muda, ele simplesmente se embala diferente. Entende? Então, quando você vai pro jiu-jitsu, você simplesmente fica apaixonado, fissurado pela técnica que os caras exploram no Instagram. Ó, aprenda 10 técnicas, então, como fazer essa técnica. O que adianta você saber de fazer isso, cara? O que adianta? O jiu-jitsu se resume a essa parada? Não, e se você souber fazer o que você quer? Você quer o final daquela posição, mas como chegar nela? Se der ruim, como é que você faz? Por que ela funciona? Né? Qual que é o mecanismo onde você tem uma força que, na hora que você aplica, você tem uma vantagem mecânica? Você sabe disso? Você não sabe, ninguém vai te explicar. Por quê? Porque é raso. É raso. E hoje são poucas pessoas que fazem um trabalho contrário a esse, que é fundamentos, que é conceitual. Aqui eu comentei uma vez aí que eu às vezes não... O cara falou assim, não, mas você fala de fundamentos aqui direto, né? Já falou bastante de fundamentos, né, tal. Quero ver a parte prática. Aí eu falei, pô, ó, tem meus cursos de parte prática. Inclusive, se você quiser comprar, tem meus cursos. Tem outros vídeos que vez ou outra eu solto aqui também sobre na fundamento na prática, o que você tem que fazer. E tem um grupo meu que é gratuito, inclusive eu vou deixar aqui na descrição também, que às vezes eu faço análise de luta lá e troco ideia e dou insights para o pessoal. Então o ouro tá nesses lugares, para que vocês aprendam, tá? Mas no geral, cara, eu não consigo entender aqui, visualizar, não encontrei isso ainda, uma massa, ou a maioria, na verdade a imensa, esmagadora minoria, que tem o desejo de ajudar, que tem o desejo de realmente apresentar um jiu-jitsu mais conceitual, de fundamentos, e não simplesmente reduzido a uma porção técnica, mas ver ele com todo o espectro. É ridícula a porcentagem. Chega a ser desprezível no ponto de vista estatístico. Então, quando você for treinar, o terceiro ponto é, não tente lutar um jiu-jitsu no Instagram, porque isso não existe. O cara fica vendo o jiu-jitsu do Mika, eu quero lutar igual o Mika. Eu quero lutar igual o Mika. Irmão, pra você lutar igual o Mika, deixa eu explicar. Não é tão simples, né? Mas eu quero não sei o que, eu quero fazer igual... Você se espelha no jeito que ele luta, e é legal, bacana, tudo bem. Mas o lance é... Quando você fala que você quer lutar igual o Mikla, você tá falando que você quer dar um show igual ele. Só que você não entende que você tem que ter inteligência de luta que o cara tem. Você não entende que você tem que ter todo esse repertório, não só técnico, motor, de inteligência, clareza, emocional, que o cara tem. Esse é o tipo de coisa que ninguém vai te explicar. Sacou? E você quer o final. O jiu-jitsu de Instagram mata você por causa disso. Então, o que eu sugiro? Começou a treinar, vai ver. Mas tenha consciência a partir de agora que isso não é jiu-jitsu. Vá num treino, isso não é jiu-jitsu. É muito mais... O desenvolvimento é muito mais construção. Você não tem toda essa hora esse floreio, esse jiu-jitsu maravilhoso. Não, não é desse jeito. Assim como nenhuma luta é. Né, você tem, boa parte dela desenvolve em alguns períodos, pô, é ritmo, é entrada e saída, é jab direto, pum, pum, saindo, esquiva, entrou, saiu, mas tem uma boa parte que é estudo, para que esse cara consiga se aproximar, fazer boas escolhas, pum, e entrar a mão. Ou no jiu-jitsu a mesma coisa. É construção, você muda a forma de você ver. Então, primeiro ponto, como fazer um treino bom. Segundo ponto, entenda e incorpore em você um treino que não tem tempo. Como se você estivesse treinando sem tempo. Terceiro ponto, a questão do jiu-jitsu não é o que aparece no Instagram. Então toma cuidado, beleza? E procure ter mentores no seu jiu-jitsu, ainda que você não pague eles. Mentores são pessoas que você escuta. Mentores são pessoas que você quer ter ao seu lado durante sua caminhada, que te orientem, que te dão clareza. E aquela sensação de alívio. Bacana? É isso, é isso. Cara, isso já vai colocar você à frente de muita gente no jiu-jitsu. Tenha certeza. Porque se uma coisa pode acontecer na tua vida é... A forma que você... Tudo... Nada é sentença. Se você tá machucado não é sentença. Se você tem uma lesão não é sentença. Se você tem uma dificuldade X assado não é sentença. Agora, a forma que você visualiza as coisas vai sentenciar a sua vida. Porque você enviesa. Você só vê um caminho. Você só age daquele jeito.
Pode ter certeza disso. Isso não é papo de coach, isso é real. A gente tem boa base teórica, comportamental para entender que as crenças suas, a forma que você vê o mundo, as lentes pelas quais você enxerga o universo e você, as coisas também, modula muito como você reage, age, se planeja, tudo mais. Então, eu estou tentando limpar tua lente agora, basicamente isso, ok? Agora, legal. Quarto ponto, você não aprende a posição, você não aprende as posições normalmente, porque você visualiza a massa, o emaranhado de movimento que está nela. Agora vamos dar um exemplo, por exemplo, do wrestling. Vamos pegar o wrestling, se você curte, veja. Normalmente o wrestling é o quê? É um passo a passo. Você vai pegar ali, você vai desenvolver uma habilidade. E eu não estou falando o golpe em si, mas uma habilidade. O cara vai dar uma estrelinha, o cara vai dar um mortal ali, não sei. Ele vai o quê? Fazendo escolinha daquilo. No jiu-jitsu a gente não faz isso. Difícil. A gente apaga a posição e manda o cara fazer. Você tem que destrinchar a posição. Você tem que destrinchar a técnica. Você tem que simplesmente pegar uma daquele modelo que o professor deu 10 e se focar em fazer uma na semana. Uma na semana. Se exploda que ele deu várias. Faça, porque, não, vamos lá, aproveita. Você já não tá pagando, não é falta de educação. Você faz o que o professor mandou ali, óbvio, né? Você não tô falando, eu não vou fazer desse jeito. Não é esse o ponto. Não tô falando pra você mandar no teu treino. Não. Mas pegue e se especialize em uma só. Se você é aquilo que você está aprendendo, especialize em uma daquelas técnicas. E como? Você vai decifrar, você vai colocar elas em um passo a passo e dominar cada passo da técnica. Isso é uma escolinha. No wrestling fazem muito isso. Aí você pega aqui mecanismos antigos, né, de aprendizado, de pedagogia, tá ligado? De desenvolver, de esclarecer, quebrar, derivar as metas, as posições, tudo em pequenos pedaços, facilita o teu aprendizado, porque você se especializa em cada uma e você consegue traçar uma relação causal com muito mais eficiência, ou seja, eu não tô conseguindo fazer aquilo por causa daquilo. Entendi, meu erro tá nisso então. Você consegue ter mais clareza no processo e anexar as posições ao seu jogo. Ponto. Ponto. Não vou nem me estender nessa parada, beleza? Então para de aprender posição querendo entender ela inteira. Visualiza a posição como fragmentos, pedaços. Como é que eu fragmento essa posição? Essa posição é desse jeito, mas como é que eu fragmento ela? Fica muito mais simples. Muito mais simples. E aí você às vezes vai entender no meio do processo que o problema está numa mobilidade de quadril. Ah, e como é que eu resolvo isso? Você lembra que eu falei que o jiu-jitsu não é uma inteligência só? Você vai desenvolver mobilidade de quadril. Ponto. O exercício de mobilidade de quadril. Né? Se esse foi o teu problema. Quinto ponto, fundamentos, e o principal fundamento que você tem que aprender no início é fundamento de retenção e de saída de posições dominantes, principalmente de 100 kg e montada. Principalmente de 100 kg e montada. Bacana? Ah, Gabriel, como que eu aprendo fundamentos? Ó, que vozinha bosta essa, né? Mas você pode procurar em canais, fundamentos aí e sapiano, vou ser muito sincero pra você, eu não vejo muito isso aqui no YouTube. Eu vejo muito coisa da gringa e tudo mais, curso, eu já vi lá. Mas o ponto é, você pode fazer isso, ou aqui no canal eu sempre dou dicas de fundamentos de algum jeito, tem o meu grupo lá, como eu falei, que ali eu ensino coisa ou outra também, insights e análise, você vai aprender muito com isso. Mas, cara, é importante que você tenha clareza de que bons conteúdos, ou conteúdos estruturados, organizados e que realmente vão te ajudar, ou seja, vão trazer um ROI, né, um retorno sobre um investimento grande, normalmente eles vão ser pagos. Se você quer aprender quase tudo que tem na internet, compra livro. Você não precisa nem ir no curso. Compra livro. Você quer aprender fundamento? Eu não me lembro se tem um livro de fundamento de jiu-jitsu, particularmente eu não... Mas você pode entender biomecânica e a partir disso você vai entender muito fundamento. Você pode fazer isso. Sacou? Mas o que eu sugiro, aprenda a retenção de guarda, porque no momento que você vai simplesmente, no começo você vai estar muito por baixo, você vai sofrer muita pressão e tomar muita passagem, e saída de posições dominantes, porque inevitavelmente vai acontecer. Normalmente o cara que começa jiu-jitsu, ele tem essas dificuldades de se defender, e no momento que ele vai atacar, ele chega numa guarda, ele chega numa posição de transição, e ele não sabe muito mais o que fazer. Às vezes ele passa uma guarda e ele não sabe muito bem o que fazer dali. Então, o primeiro step de você resolver é saber como se defender. O segundo é saber depois, né, fazer esse ensino em espiral, esse aprendizado em espiral. É chegar nessa progressão, nessa visão de progressão, para depois você finalizar. Então, alimentar esse repertório de fundamentos, tá? Numa trilha, sequência. E a primeira coisa
que eu indico, sem dúvida nenhuma, para você ter mais segurança e porque você vai cair muito mais nessas posições no início, é saber retenção de guarda e saída de posições dominantes. Eu tenho um curso de retenção de guarda aqui, onde eu vou fazer uma atualização e o preço vai subir, mas está R$ 27,90. R$ 27,90. Se você tiver afim, compra. Se você não tiver, cara, com certeza, no YouTube, com certeza, eu não vou saber te falar, olha, exatamente onde, mas com certeza que no YouTube vai ter fundamentos para você aprender. Vai ter, com certeza. Não tenho dúvida, porque tudo tem aqui esse negócio. Talvez não esteja estruturado, talvez não esteja na linguagem que você queira aprender, que seja mais fácil, mas com certeza tem. E aí você pode dar uma quebradinha de cabeça, que se na hora que você aprender isso, cara, seu jiu-jitsu sem dúvida nenhuma aumenta, explode. Eu tenho relato de muita gente, velho, inclusive faixa preta, falando que depois que teve acesso a fundamentos, né, alguns meus alunos também, falou que o negócio mudou a cabeça do cara. Jiu-jitsu de 12 anos que o cara fazia. Bacana? Então aprenda isso e retenção de guarda é um lugar, é o primeiro ponto do negócio com posições dominantes, de saída de posições dominantes. Porque é normalmente o que você vai mais cair e vai tirar mais segurança no início. Bacana? Segunda coisa, a última coisa é, cara, aprenda que você, quando você está entendendo uma posição ou uma técnica, não simplesmente se reduza a ela. Pergunte ao professor, ao quem te orienta, ou alguém que possa te orientar, como é que eu chego naquele lugar? Como é que eu fui parar nessa técnica? Por exemplo, você chega na guarda fechada, como é que eu chego na guarda fechada? Eu coloco na guarda fechada, mas se eu pular na guarda fechada direto, o cara não pode fazer isso? Você começa a entender os ciscos do negócio, né? Você começa a colocar, inserir aquela posição num cenário mais real da coisa. Bacana? Porque, por exemplo, é muito simples de eu falar, põe a guarda-laço, mas como é que você chega numa guarda-laço pensando que você vai começar de pé? Você vai pular na guarda-laço? Não. Você precisa primeiro entender como é que você vai chamar. Como você chama? Você chama de que jeito? Às vezes tem muita gente que chama errado. Vai tentar chamar só numa guarda e tomar passagem. Então qual que é o melhor jeito de eu chamar para daí eu construir? Lembra que, perceba que tudo cai numa ideia de construção e não simplesmente chegada num ponto final. Eu vou construir toda a posição, eu vou construir minha chamada para daí cair numa guarda. Eu falo isso inclusive no curso de retenção de guarda, para cair numa guarda melhor, para então eu começar a fazer o quê? O quê, Gabriel? Eu vou começar a partir daí, então agora eu vou chegar na guarda que eu tô aprendendo. Sacou? Então tem uma rota, um trajeto para chegar naquela posição. Tem um trajeto para chegar naquela posição e aonde ela pode ir também. É importante você visualizar isso porque é aí que tá o lance. Você começa a entender os problemas reais que você vai enfrentar e a partir disso você vai encontrando possíveis soluções. Cai muito naquela ideia de ter autoconhecimento como base do teu desenvolvimento. Você conhecer o processo. Eu sei fazer aquela posição, mas eu nunca chego nela. Óbvio, você aprendeu a posição em si, você não aprendeu a rota de chegada nela. E esse é um jiu-jitsu que se ensina hoje. Sacou? Então, retomando, primeiro, entenda o conceito de treino bom. Isso já vai mudar a tua cabeça. O treino, não o treino sim, mas o treinamento, o processo de treinamento, tem que passar por essas 3 habilidades. Você vai encontrar o desenvolvimento delas no canal ou em algum curso meu. Bacana? Que, por enquanto, tem um só, mas eu vou desenvolver vários, estou desenvolvendo já, estou desenvolvendo. Bacana. Óbvio que numa velocidade que eu consigo conciliar as coisas, porque eu não faço só isso aqui. E a ideia de lutar sem um tempo, isso vai te dar muito mais consciência de luta, inteligência de luta, para você ser mais consistente e não simplesmente igual maluco. Parar de aprender, achar que o jiu-jitsu é um Instagram e começar a sacar que tudo aquilo que o Instagram mostra é só uma parcela, é para vender, é o bonitinho. Se você não tiver consciência do porquê, da medula do negócio, não vai para frente. Entender que você não aprende a posição porque você não visualiza ela em etapas e simplesmente amassa, como eu falei do wrestling, né, que tem esse passo a passo, essa construção, então fragmente a técnica e aprenda uma por semana. Fundamentos de retenção de guarda, se você tiver interesse aqui, Gabriel, mas você está fazendo isso para vender teu curso? Não, cara, eu simplesmente estou fazendo isso, na verdade também para vender meu curso. Por quê? Porque, cara, eu sei que é bom, e eu sei que você vai gostar, e eu sei que vai te ajudar pra caramba. E são R$27,90, então eu não tenho nenhum problema em falar isso. Se você quiser aprender, cara, você vai ter que em algum momento investir tempo ou dinheiro. Tempo, cara, que nem eu falei, você não precisa, eu não tô falando pra você, compra o meu curso, entrar na mente, não. Se você quiser, tá aqui, disponível. Mas tem várias outras possibilidades, você pode ir atrás. Bacana? E a outra coisa, por último, aprenda as possibilidades e os caminhos de como a posição chegou lá. Porque isso vai facilitar muito, muito o aprendizado. Beleza? Se fez sentido, deixa seu like, seu comentário. Ossa!